Aleluia. Boa noite, graça e paz sejam com os amados. Glória a Deus. Faço das palavras do pastor também as minhas. Já aconselhei, já vi mulheres que há 30 anos serviam o Senhor e nunca tiveram a oportunidade de participar da ceia por não ser casadas. Mas eram fiéis às suas igrejas e não abandonavam a fé. Se for assim, Pedro foi para o inferno, né? Porque ele era casado, não tinha filho, não tinha certidão de casamento naquele tempo. Como é que faz? Amém. Eis que vos entrego um convite. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Quem aqui já recebeu um convite? Acho que todo mundo já foi convidado para alguma coisa, né? Aleluia. Para uma festa, para um casamento, para um velório. Tem convite para o velório. Fulano, papai morreu. É um convite. Ruim, mas é um convite. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Apressar um pouquinho as coisas. Mateus 11, 28, a palavra do Senhor diz assim: Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Vinde a mim é um convite que Jesus Cristo está fazendo. Naquela época de Cristo, dentro do povo judeu existiam várias facções. Existiam os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os herodianos, os samaritanos e os zelotes. E quase nenhum combinava com o outro. Um queria ser melhor que o outro. Um tentava enganar o outro. E o povo já estava cansado de tudo aquilo. Já não estava acreditando mais que de fato Deus falava através daquelas pessoas. Que de fato Deus anunciara o plano de salvação de uma forma verdadeira. E aí Jesus Cristo, no início do seu ministério, faz esse convite a todos aqueles que estavam se sentindo cansados e sobrecarregados, que Ele traria alívio àquelas pessoas. Dentro de um convite que nós recebemos, o que não pode faltar? A data, o horário de início, de término. É igual hoje. A irmã foi convidada a estar com a gente, a irmã Maria e a irmã Islândia. Foi convidada a estar com a gente. Sabia que o culto começava às 18h30 e ia terminar às 20h30. Assim foi o convite que eu mandei no Facebook para as pessoas. Sabiam que o início da transmissão era às 18h30 do horário de Brasília e terminaria às 20h30. O que mais que não pode faltar? O local, o dress code, ou seja, o traje que você tem que vestir. Se é uma festa fantasia, se não é fantasia, se é temática, se não é temática. E hoje a modernidade é a lista, em qual loja está a lista de presente. Se fosse o casamento da minha esposa, tenho certeza que seria na Polishop. Essa mulher é louca pelas coisas da Polishop. Nunca vi. Ela passa em frente e fala assim: vamos entrar um pouquinho. Eu falo: não, pelo amor de Deus, não. Se entrar, tem como. Antes, pastora Márcia, essa mulher empurrava no meio do shopping.
Empurrava de cruzar os braços, fazer bico, enquanto eu não dava um presente para ela não saía do lugar. Ela empacava lá no meio. Tá nada. Deus está trabalhando. Existe também o convite para um emprego, para um cargo, ou como o pastor ontem aqui falou, para uma vocação. Aleluia. Nós somos convidados de várias maneiras para várias coisas. E quando nós recebemos um convite, o que nós devemos fazer? Nos preparar para atender aquele convite. Quem não está preparado não pode aceitar um convite. Se eu te convido para o meu casamento e você não está preparado, como você vai? A pergunta que eu te faço, e ontem Deus confirmou isso, foi a pergunta que o pastor Antônio fez aqui para todos nós. Qual é a sua vocação? O que o seu coração arde para fazer na casa do Senhor? Porque é esse o convite que você vai receber. Deus está te convidando não para sentar numa cadeira e ficar assistindo o culto todos os dias. Deus está te convidando não somente para usufruir da glória quando você morrer. É para você usufruir hoje, agora. Neste momento, você começar a participar de todas as belas coisas que Deus preparou para mim e para vocês. Aleluia! Porque a Bíblia diz que ouvidos não ouviram, olhos não viram, que não desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas para eu usufruir de tudo isso, eu tenho que me preparar. Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite, de uma forma rápida, de 3 personagens da Bíblia que receberam um convite e que tiveram que ser preparados pelo Senhor para poder assumir tal vocação. Mas o que Deus quer que você entenda, e eu já vou dar a resposta de tudo isso, porque parece que nós não entendemos aquilo que Deus quer falar aqui nesse lugar. Porque o pastor Antônio também iniciou hoje dizendo, parece que não entendemos o que foi falado. Gênesis capítulo de número 12, verso de número 2. A Bíblia nos fala de um homem que foi chamado para sair da tua terra, da sua casa, do meio da sua parentela, e ele recebeu um convite para se tornar pai de uma grande nação. O pai da fé, Abraão. Em Gênesis capítulo 12, verso 1, ele recebe o convite de Deus, e no versículo 2, a promessa desse convite. Mas Abraão não estava preparado ainda para usufruir desse convite. Ele precisava passar por um processo, e Deus não quer que você passe por um processo. Sabe por quê, meus amados? Eu ouvi isso da minha avó, ouvi isso da minha mãe, ouvi isso do meu pai, ouvi isso dos antigos. E eu não quis ouvir os conselhos que me foi dado. Eles diziam, ouve aquilo que eu estou dizendo para você, não deixe o mundo te ensinar, porque o mundo não alisa ninguém. Quando nós temos que ser preparados pelo mundo, nós sofremos muito.
É muito mais fácil nós querermos nos preparar do que deixar Deus preparar a gente. Porque passar pela moinha de Deus não é fácil. Vocês estão falando com uma pessoa que era de dura serviço. Eu não me curvava de jeito nenhum para Deus. E Deus moeu esse cabra aqui, mas moeu até que eu me curvei. E eu não aguentei mais. E aceitei o convite dele. Aleluia. E assim foi com Abraão. A história de Abraão é longa. Abraão, primeiro que ele não obedeceu a ordem do convite. Em Gênesis, capítulo 13, verso de número 14, a Bíblia começa dizendo assim: e disse Abraão depois que se separou de Ló. Disse Deus a Abraão depois que se separou de Ló. Deus não falou para Abraão sair do meio da parentela dele, da casa dele, da terra dele? O que ele tinha que levar o sobrinho junto? É igual nós. Quantas vezes Deus faz um convite para a gente e a gente não se separa daquilo que é profano, daquilo que é abominável a Deus, daquilo que entristece a Deus, daquilo que Deus não quer que esteja mais na nossa vida. O seu coração todos os dias arde por causa da ação do Espírito Santo em você. Porque não sou eu, não é o pastor, não é a pastora, não é irmão que vai te convencer das coisas, mas é o Espírito Santo de Deus que nos convence do nosso pecado e do juízo vindouro. Aleluia. Não tem como um homem chegar e convencer as pessoas. Tem como eu chegar aqui nessa noite e emocionar vocês, mas a emoção passa. Amanhã vocês voltam a ser a pessoa que era. O único que tem poder para transformar uma pessoa se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E é Ele que está te convidando, não sou eu. Não sou eu que estou falando, mas é Deus que fala através dos meus lábios. Glória a Deus, aleluia, Pai. Porque nada me tira a certeza de que o Pai está aqui, o Filho está aqui e o Espírito Santo está Glória aqui a no Deus. nosso meio. Aleluia, Senhor. Abraão era mentiroso, mentiu a respeito da sua esposa. Abraão tinha que passar por um processo para se tornar o pai da fé. Por que Abraão é chamado de pai da fé? As três maiores religiões do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, descendem de um homem só, chamado Abraão. Todas essas religiões olham para Abraão como uma pessoa só, o pai da fé. A história toma um novo rumo de Ismael ou de Israel para cá. A história toma um novo rumo quando Sara, por incredulidade humana, porque humanamente falando é difícil, se Deus chegasse numa pessoa de 90 anos e falar assim: você vai ter um filho. Humanamente falando é impossível crer. O costume dela já tinha passado. E ela arrumou uma companheira para o marido. E daí a história se divide. Mas Abraão tinha que ser preparado para ter condições de aceitar esse convite.
Deus vai ter que separar da tua vida? Ou o que você tem que separar da tua vida para ter condições de aceitar o convite de Jesus Cristo? Glória a Deus, aleluia. Porque por menor que seja, se eu pegar uma pedrinha desse tamanho, ou um bloco de concreto desse tamanho, e jogar ele no Tietê, vai acontecer a mesma coisa com os dois. Eles vão afundar. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Existe pecado. Pecado é pecado. E não tem como o Espírito Santo de Deus estar comigo se eu estou pecando. Por menor que seja aquilo que tem caminhado com você. Para Abraão era um sobrinho, alguém que ele amava demais. Ele morava numa cidade grande, próspera, mas uma cidade totalmente idólatra, e ele não aceitava aquilo. Por isso Deus fez esse convite: sai daí. É como um drogado que vive lá na Cracolândia. Como é que nós vamos pregar para ele e deixar ele continuar na Cracolândia? Ele vai voltar a usar droga. É como uma pessoa que é idólatra. Você vai num centro de macumba e prega para uma pessoa que está lá e deixa ela lá dentro. O que vai acontecer? Ela vai continuar fazendo aquilo que fazia. Por isso Deus teve que tirar Abraão do meio da parentela, da casa dele, da terra dele, porque, como eu disse domingo passado, eu diante da minha mãe sou menção. Por mais que eu tenha conhecimento teológico das Escrituras, diante da minha mãe eu sou filho dela, e ela jamais vai aceitar que eu fale determinadas coisas para ela. Como é que Abraão ia chegar no pai dele e falar assim: pai, eu não aceito essa idolatria sua? Se na minha época eu já ia ficar pintado igual uma onça, se eu falasse isso com a minha mãe, imagina na época de Abraão. O que não aconteceria com um filho desse? Dona Iranir, o que faria com vocês? Se vocês chegassem e falassem assim: mãe, larga disso, senão a senhora vai para o inferno. É? Então Deus tinha que tirar ele de lá, porque ninguém ia dar ouvidos a um velho caduco. Está cagado já. Está cagado. Segunda personagem que nós vamos falar nessa noite: José. Gênesis capítulo 37, verso 5. A Bíblia diz que José teve um sonho. Só que José, a Bíblia diz que ele era o filho mais amado, porque era o filho da velhice do pai dele. Deus fez um convite para ele se tornar o Safenat Paneia, que significa em egípcio o Salvador do mundo, ou em hebraico significa aquele que Deus fala e vive. Mas José era um menino arrogante, mimado, fofoqueiro, um menino que teve um sonho e se sentiu mais do que todos na casa. E o que Deus teve que fazer com ele? Jogar ele dentro de um buraco. Jogou ele dentro de um buraco e fez ele sair do meio da parentela dele, para ele aprender o que era humildade.
para ele aprender de fato a amar os irmãos e a família dele, para aí sim ele estar preparado para se tornar o Safenate Paneia, o Salvador do mundo. Será que será necessário Deus nos jogar num buraco para nós descobrirmos e nos prepararmos para a nossa vocação? Porque da mesma forma que Jesus está te entregando um convite nessa noite, o que é difícil de você entregar um convite para uma pessoa vir à igreja? Não quer falar face a face? Pega, escreve várias cartas e sai aqui, no domingo à tarde, ao redor, colocando nas caixas de correio. Amado irmão, te convido para um culto nessa noite e te prometo, Deus vai te abençoar. Aleluia. Ponto. O resto o Espírito Santo faz. Se prepare para o que Deus vai fazer nessa igreja. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Deus está te convidando para uma obra maravilhosa, mas se você não estiver preparado, você vai ficar. Eu vou te falar a mesma coisa que eu falava para as pessoas no início do meu ministério pastoral, lá em Três Lagoas, na Vila Águia. Se você não entendeu o que eu estou querendo te dizer, infelizmente você vai ficar para trás. Porque a vida e o chamado de Deus, o convite de Deus é uma caminhada. E eu não vou parar a minha caminhada por causa de ninguém, porque a salvação é individual. Eu posso orar pela vida de vocês, eu posso clamar a Deus pela vida de vocês, mas eu não posso salvar vocês. Falei isso para os meus filhos, falei isso para minha ex-esposa, falei isso para os meus amigos, e falo isso para vocês nessa noite. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos caminhar juntos. Amém. Vamos nos preparar juntos. Vamos desejar juntos que esse lugar aqui seja um lugar de bênçãos e continue sendo um lugar de bênçãos. Que as pessoas ao passar aqui na frente sintam uma faísca do poder do Espírito Santo de Deus e tenham a necessidade de buscar a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas aí fora estão sedentas por Deus, porque elas buscam preencher o vazio na bebida, na droga, na prostituição, em tantas outras coisas, mas isso não preenche, porque esse vazio só é preenchido quando nós aceitamos o convite que Jesus Cristo nos faz. Glória a Deus. Aleluia. A terceira personagem se chama Moisés. Moisés, no capítulo 3, versículo de número 10, Deus faz um convite para ele, que ele levaria a libertação de Deus para o povo de Israel. Mas Moisés precisou ser preparado, porque ele cresceu num outro ambiente, ele cresceu num palácio, aprendeu sim inúmeras coisas, aprendeu astrologia, engenharia, matemática, que era forte entre os egípcios, mas ele não conhecia o Deus de Israel, ele não conhecia a história do seu povo. E aí Deus pega ele, que sabia muitas coisas, era inteligentíssimo,
e joga ele no deserto, para ele desaprender tudo aquilo que ele tinha aprendido e aprender com Deus como ele tinha que se voltar. Quando nós aceitamos esse convite de Jesus Cristo de ir a Ele, nós que aceitamos Jesus Cristo já na meia-idade, as crianças não, mas nós sim. Como diz o pastor, nós temos que subir degrau por degrau. Mas quando você aceita Jesus Cristo, muitas vezes você já está no quarto, no quinto degrau. Mas para você começar a sua caminhada cristã, você tem que descer tudo e desaprender o que aprendeu em cada degrau da vida. Porque muitas coisas que estão no mundo são ensinadas da maneira errada. São os carrapichos que vão grudando e precisam ser arrancados. Quem já trabalhou em fazenda, como eu trabalhei, sabe o quão difícil é arrancar um carrapicho da ovelha. Aquilo emaranha, que eu nunca vi um trem daquele. Para você arrancar, você tem que arrancar com pelo e raiz junto. E dói. O que Deus vai ter que fazer para entendermos que Ele está nos convidando para uma nova história, para uma nova vida? Será que Ele vai ter que entrar com providência e separar aquilo que nós teimamos em não nos separar? Será que Ele vai ter que nos jogar numa cova? Será que Ele vai ter que nos jogar no meio de um deserto? Porque Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Mas para nos aliviar, Ele precisa tirar tudo de nós. Quando nós vamos mudar de casa, a primeira coisa que fazemos é o quê? Ir na nova casa e limpar toda ela, tirar toda a sujeira que foi deixada por outros moradores. É a mesma coisa que Cristo tem que fazer quando vai entrar no nosso coração. Ele tem que arrancar tudo aquilo que não presta, para poder de fato e de verdade entrar numa casa limpa que pertença somente a Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia, Jesus. A glória de Deus é única e só pode ser dada a Ele. Jesus faz um novo convite para os seus discípulos: vinde após mim e vos tornarei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, verso 19 diz isso. Deus quer que você ganhe muitas almas para Ele. Mas para isso você tem que convidar as pessoas, como Cristo fez. Não precisa saber pregar, viva o Evangelho. Se necessário, você pregue. Convide as pessoas. Assim como você fala da pizza gostosa que você comeu ontem, ou do lanche, ou do almoço, fale da pregação que você ouviu. Vá no Facebook e compartilhe essa mensagem. Vá no YouTube e compartilhe essa mensagem. Convide as pessoas, divulgue com as pessoas a sua igreja. Não seja um agente secreto de Deus. Porque secreto só tem que ser a sua oração no seu quarto. Deus te faz um convite e te pede para você se preparar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Deus te fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Você é o povo escolhido de Deus. Você é nação santa. Você tem um sacerdócio real na sua vida. Então não canse de anunciar que um dia você estava nas trevas e hoje você está na luz. E essa luz se chama Jesus Cristo. E Ele quer abençoar as pessoas como Ele me abençoou, como Ele te abençoou, como Ele tem abençoado todos nós. Mas é necessário que nós nos preparemos para isso. Oh, aleluia, Jesus. Eis que eu vos entrego um convite nessa noite. Se você vai aceitar ou não, cabe a vocês. Que Deus os abençoe. As palmas do Deus.